Hoje vamos entrar aí, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre infraestrutura, né? Infraestrutura dos sistemas de ar-condicionado. Mas o que é, né? O que é a infraestrutura? É tudo que comporta uma pré-instalação de um ar-condicionado. No nosso caso é os canos de cobre, né? A interligação entre equipamentos, sistema de automação, se vier a ter o teu sistema, e a alimentação do funcionamento do equipamento, a alimentação à rede 220, tá? E junto com o dreno de cada evaporador ou das condensadoras, tá bom? Então a infraestrutura nada mais é do que toda pré-instalação para um ar-condicionado. E são todos esses pontos, tá, pessoal? A gente tem que lembrar que a infraestrutura são todos esses pontos. Se você esquecer de um desses pontos, lá na frente vai dar problema na instalação, tá? Então vamos lá. Eu vou botar aqui no quadro para nós todos os pontos para a gente estar sempre na nossa cabeça o que realmente é uma infraestrutura, tá? De ar-condicionado. Primeiramente, é os canos de cobre. Né, pessoal? Primeiramente, os canos de cobre. Lógico, são dois, tá? Um de alta, um de baixa, e vai depender sua bitola, depois mais pra frente a gente vai entrar nisso. Vai depender sua bitola conforme o modelo do seu equipamento que vai ser instalado, tá? Depois dos canos de cobre é o isolamento. Pessoal, o isolamento é muito importante, tá? A gente utilizar o isolamento correto para cada sistema de ar-condicionado que a gente for trabalhar, e sem contar nas junções desses isolamentos, tá? Sempre colar. Cola, que é o mais correto, é o mais aconselhável que eu passo para vocês, é sempre colar essa junção do isolamento. Mas colar com o quê? Gente, cola de sapateiro. É muito simples, muito fácil. Você pode comprar a latinha, a bisnaga. Então, cola com a cola de sapateiro, tá? Para fazer essa junção dos materiais, tá bom? Depois do isolamento, é o conduíte. O conduíte ou o eletroduto, tá? Conforme for na sua área de trabalho. Gente, você pode utilizar tanto o de meia quanto o de 3/4 ou até 1 polegada. Vai de você e vai como você acha melhor ali dentro da parede, tá? Quando eu trabalho com a infraestrutura que eu já realmente passei a fiação, eu uso o conduíte, às vezes de meia, tá? Vai depender do que eu vou trabalhar com o equipamento. Distância, isso aí só você vai saber dizer qual vai se adequar melhor aí para sua infraestrutura, tá? Mas eu utilizo de meia e utilizo de 3/4, tá bom? Então aí isso fica aberto para você, qual você acha melhor de trabalhar. Eu aconselho, se você não passar fiação, utilizar sempre o 3/4. O de meia ele é muito fino para quando você não trabalha com essa fiação passada, tá? 4. É a fiação de interligação entre evaporador e condensadora, tá? Você vai fazer a pré-instalação, se você não vai passar a fiação, passa um guia. Pessoal, por favor, passa um guia. Muito difícil, às vezes tu pegar uma infra muito grande aí, vai ser muito difícil depois você passar o guia, tá? Sem precisar cortar ou acabar quebrando alguma coisa, tá? Então, muito importante, passe um guia. E não passe arame,
tá? Não passe aquele arame pré-cozido, porque se pega muita curva aquele arame, ele enferruja e quando você vai puxar ele, ele corta o conduíte, tá? Utiliza barbante, compra aqueles barbantes, pode ser mais leve, tipo a espessura de um cabinho de celular, de carregador de celular, tá? O barbante ele é melhor, ele não enferruja, não estraga, não apodrece, tá? E na hora que você puxa, ele não arrebenta ele não cava, não come o conduíte, tá bom? Então eu aconselho você a utilizar o barbante, é muito melhor. É um pouquinho mais caro, mas não é tanto assim também, tá? Mas é bem melhor e bem mais prático na hora de você passar a fiação, tá bom? Então, o que engloba a tubulação tá aqui. Cano, isolamento, conduíte e fiação. Isso é o que engloba a nossa tubulação do ar-condicionado. Fora disso, aí nós temos a caixinha, tá? Daí o que tem na caixinha? Dreno. Dreno, pessoal. Geralmente não é nós que fizemos o dreno, tá? Geralmente não é, é muito difícil quando a gente faz. Só quando o cliente insiste muito para a gente pegar e fazer toda a pré-instalação. Mas eu aconselho vocês a acompanhar o encanador e a explicar para ele o procedimento de fazer um dreno de ar-condicionado, tá? Porque a gente sabe que é só por gravidade. Não tem nenhum ponto aí que a gente pode fazer que o dreno suba ou muita curva. Então eu aconselho vocês a cuidarem muito na hora de fazer o dreno. Olhar, questionar o encanador, ver se realmente ele sabe o que está fazendo, tá? Perguntar se ele tem alguma dúvida. Aconselho vocês muito a ficar em cima do dreno. Porque se lá na frente der problema, a primeira coisa que vai vazar é lá no ar-condicionado. Aí você vai ter que perder tempo para voltar. E até identificar que é problema do dreno, você já fez 2, 3 viagens de graça na casa do cliente. E sem contar que depois ele vai ter que quebrar para resolver. Um problema aí que às vezes poderia ter, você conversando com o encanador, ter resolvido. Tá bom? Então eu aconselho vocês a sempre cuidar. E lógico, dreno são 2 pontos, tá? Na evaporadora e na condensadora. Tá, pessoal? 2 pontos de dreno. Nunca esquecer na condensadora. Existem casos aí de lugares que não podem ficar a água pingando na rua, tá? Na sacada, não pode. Então, o dreno da condensadora é tão importante quanto, porque tu sabe que inverter o ciclo, inverte a posição onde vai fazer a água, tá bom? Muito importante a gente levar sempre em consideração o dreno da condensadora, tá? Uma dica bem valiosa aí para vocês manterem com o seu cliente e explicar para ele que precisa lá também, né? Passou do dreno, o próximo ponto é a nossa alimentação, tá? E aqui nós temos também um grande problema no decorrer da instalação aí, que é a alimentação feita errado, tá? Às vezes o cliente compra uma máquina trifásica e ele só tem a rede monofásica. Às vezes ele compra aí 5 equipamentos e só tem alimentação para 4. Tem 5 infraestruturas, tem alimentação para 4. Então é bem complicado essa parte de alimentação, tá? Fiação, espessura da fiação. Uma máquina, às vezes ele está com uma máquina aí de 30 mil BTUs, precisa de uma fiação de 4 milímetros, está lá uma fiação 2,5, ou uma máquina de 18 está uma fiação 1,5. Então, gente, converse com o eletricista da obra e interaja com ele e se atenha a ver que material que ele vai usar, tá? Disjuntores e cabo, tá? Saber se são compatíveis com o equipamento que o cliente está negociando com você. E se você já pegou pronto, né?
orienta o cliente, olha, essa elétrica está errada, esse disjuntor tem que trocar. Então, por isso que eu aconselho vocês sempre a fazer isso aqui. A gente pode se dizer que é um checklist antes de fazer qualquer orçamento de instalação, se não foi você que fez a pré-instalação, tá? É um checklist dos 6 pontos que a gente tem que se interagir e ver para a gente passar o orçamento mais preciso para o cliente, tá? Você vendo esses 6 pontos aqui, eu tenho certeza que o seu orçamento vai ser preciso e lá na frente você não vai se incomodar aí em ter que botar algum material que você não cobrou, tá? Aí depois arrumar briga com o cliente, porque ele também não tem direito de você cobrar ele numa coisa que você não especificou para ele, não disse que teria que fazer. Ele está na razão de não querer pagar, tá bom? Então fique ciente de que você tem que fazer todos esses passos para poder passar um orçamento de instalação de qualquer equipamento que seja, tá? Usa isso de base para você fazer a visita no cliente, tá? Então, de pré-instalação, pessoal, nós temos aqui, e existem 2 tipos de pré-instalação, né, que é a infraestrutura. A individual, que comporta tanto para multi quanto para equipamento individual, inverter ou não inverter, né? E existe a pré-instalação dos sistemas VRV e VRF, que são diferentes, tá? Não é o mesmo, segue-se a mesma linha para execução, mas a montagem dessa infraestrutura ela é diferente para ambos os equipamentos, tá? Para as linhas individuais é um tipo de pré-instalação e para sistemas inverter é outro tipo de pré-instalação. Qual a diferença deles? No sistema convencional, você vai ter a evaporadora e a condensadora, tá? E você vai ter a infraestrutura conversando com ambas as máquinas, tá? Se aqui no caso aqui é uma máquina individual, um sistema individual. Então a gente vai ter as 2 linhas, tá aqui os 2 canos, o isolamento, conduíte, fiação, dreno e alimentação para esses 2 sistemas que vão se conversar sozinhos. No caso do multi-split, estou fazendo 3 aqui, tá? Vamos fazer 3 evaporadoras e uma condensadora. No caso do multi-split, segue o mesmo sistema aqui em cima. Segue-se o mesmo sistema, tá? Cada evaporadora conversa com a condensadora, lógico, a evaporadora A, B, C vai entrar na parte A, B e C da condensadora, tá? Então, basicamente é o mesmo trabalho que uma individual, a diferença é que a gente só vai trabalhar com uma condensadora e tem a posição ali ideal para colocar cada conexão, tá? Mas no VRF e no VRV, pessoal, isso muda, tá? É diferente. No VRV, aqui estão as 3 evaporadoras, as 4 evaporadoras, tá? No VRV a gente tem a condensadora e essa tubulação que sai da máquina, da condensadora, é uma única tubulação. Aqui saiu 3, ó. Aqui saiu uma, tá? Aqui eu tenho 4 evaporadoras e a tubulação que sai da condensadora é uma única tubulação só, tá? Lógico, uma única tubulação, quando eu digo, é um único conjunto, né? Como eu falei, são 2 canos de cobre, então é um único conjunto que sai da condensadora para alimentar essas evaporadoras. Mas como que é feito isso aqui? Pessoal, existem 2 peças que se podem utilizar nesse sistema VRV ou VRF. Uma é o branch, ele é tipo um Y, tá?
Ele é tipo um Y, um Brent, um refinete, um derivador, tá? E existe a flauta, pessoal. A flauta é assim, tá bom? O que acontece? A gente entra com a tubulação aqui, que vem da condensadora, entra com ela aqui e sai aqui com duas saídas, tá? Então é uma entrada e duas saídas. Na flauta é uma entrada e 4, 5, 6, dependendo da potência do teu equipamento, você vai fazer o pedido dessa flauta aqui, tá? Isso aqui vende direto com a empresa que fornece o teu equipamento. Esse e esse. Esse aqui você consegue comprar fora, separado, mas a flauta é bem difícil você conseguir separado. Realmente é só com a empresa, tá? Eu não vou abordar a flauta. A flauta é um assunto para outro vídeo, tá? Eu não vou abordar a flauta agora para vocês. Eu prometo que eu faço um vídeo explicando como é que funciona o sistema de flauta, tá? Nós vamos manter o refinete, que é o mais comum e é a primeira entrada aí mais simples de trabalhar. No caso aqui já teria um refinete, tá, pessoal? Eu vou fazer uma linha só, eu não vou fazer as duas para não ficar muito feio aqui no quadro. Então a gente teria um refinete aqui e o primeiro refinete já sairia a tubulação para atender a primeira evaporadora. Aqui sai um outro pedaço de cano, tá? E vai entrar outro refinete. Pode observar. Aqui dessa ponta sai a tubulação para atender a outra evaporadora. Aqui nesse cano, vem mais para frente e vai entrar outro refinete. Desse refinete, a gente atende a outra evaporadora. E a outra ponta que sobrou, a outra evaporadora. Como vocês podem observar, pessoal, é como se fosse uma raiz de árvore, né? Ela vai ramificando, sai da condensadora, ó, entra um refinete, alimenta uma evaporadora, vem para cá, entra outro refinete. Aqui. Tá? Entra outro refinete, alimenta outra evaporadora, sai a tubulação, entra outro refinete e alimenta as duas últimas evaporadoras que estavam faltando. E também a comunicação aqui é diferente. Se a infraestrutura é diferente, a comunicação também é diferente. Como que se faz a comunicação aqui? Ela tem que fechar um circuito aqui, pessoal. Ela sai a comunicação da condensadora, entra na evaporadora, ponteia para outra evaporadora, tá? Ponteia para outra evaporadora e termina nessa evaporadora. Então todas elas, como vocês podem observar, alimentam-se com a mesma comunicação que está saindo da condensadora. E tem um outro ponto importante que é diferente do multisplit. Aqui a nossa alimentação é na condensadora, né? Aqui quando a gente trabalha com o inverter também é na condensadora. Alguns equipamentos on-off são na evaporadora, do convencional, tá? Mas a maioria hoje está vindo na condensadora e na condensadora. Aqui no VRV e no VRF, nós temos um porém. Nós temos a alimentação na condensadora e nós temos a alimentação em cada evaporadora também. Então eu preciso de alimentar cada evaporadora e alimentar uma condensadora, tá? É como se fosse um sistema antigo aí de alimentação de energia. Então no VRV e no VRF tem toda essa pré-instalação aí bem diferente de uma pré-instalação convencional, tá bom, pessoal? Então aqui uma pré-instalação no sistema VRV e VRF é nesse modo que a gente faz, tá? No começo, né, quem olha para isso aqui, quem nunca pegou esse sistema, se assusta, né, vai pegar um projeto, vai ler um projeto ali,
às vezes nunca pegou um projeto na mão, quando está começando é isso, né, pessoal? E eu fui desse modo. Primeira vez que eu trabalhei com esse sistema aqui há uns 8 anos atrás, mais ou menos, tá? Quando eu peguei aquele projeto na mão para fazer a minha primeira instalação, eu disse, meu Deus, que bicho de 7 cabeças, né? Mas como é que eu vou alimentar, como é que eu vou botar o refinete, onde que eu vou soldar, que modo que fica melhor? A gente fica com essa dúvida, mas isso é tendo conhecimento e fazendo. Só desse modo você vai pegar a mão e realmente entender como funciona. Só conhecendo não basta. E só fazendo também não basta, que você pode estar fazendo errado. Então tem que conhecer do produto, saber como funciona e aplicar e botar a mão e executar, tá? Tenho certeza aí que no segundo, terceiro sistema que você estiver fazendo, já vai encaminhar muito mais fácil aí a questão de interpretação de projeto e execução de infraestrutura, tá? Lógico, existem uns pontos mais importantes aí que a gente tem que saber para montar a infraestrutura, tá? Que são, né, pessoal? Brasagem, você tem que saber utilizar a brasagem com fluxo, tá? Não pode esquecer disso, isso é fora de norma, tá? É obrigatório a brasagem com fluxo nesse sistema. Se vier a dar algum problema no equipamento que precisar vir o técnico da empresa ou você ter que trocar um compressor, ele vai saber que você não utilizou a brasagem e você o fluxo, desculpa, ele vai saber se você utilizou o fluxo ou não utilizou. E se não utilizou, você vai perder a garantia do equipamento. O que acontece? Se der algum problema, você vai ter que arcar com o custo de qualquer peça do equipamento. E um compressor disso aqui, pessoal, não é barato. Uma válvula não é barato. Uma placa não é nada barato, tá? É tudo muito caro, tá bom? Então tenha cuidado no que você vai fazer e saiba aonde você está botando a sua mão para executar o serviço. Por isso a gente fala de ter treinamento, conhecer esse equipamento antes de botar a mão, tá bom? É muito importante. Então, pessoal, existem esses detalhes, né? Fluxo na brasagem, a espessura do isolamento também manda, tá? Você tem que utilizar uma espessura de isolamento a cada ponto que fique ou exposto ou trabalhe dentro do ambiente. Cada lugar, tipo uma infraestrutura que fica na rua, o isolamento é diferente da infraestrutura que fica dentro do ambiente, tá? A espessura do isolamento na rua ele tem que ser maior, por causa da incidência aí de intempéries, né? Sol, chuva. Então esse isolamento é diferente do isolamento que fica na parte interna, lá dentro do gesso, que ninguém vê, tá bom? A junção do isolamento, isso também, tá? Não pode esquecer isso, não existe fazer uma infraestrutura sem colar desse tipo de sistema. Outro ponto, pessoal, muito importante na parte da infraestrutura é a posição que você coloca esses refinetes, tá? Existe uma posição ideal, não pode ficar torto, tá? Não pode ficar para baixo. Existe uma posição que tem que ficar esse refinete, tá? Sempre em linha, correto. Essas tubulações, a maioria das linhas centrais são rígidas, tá? Então você vai ter que entrar com os joelhos, fazer brasagem. As tubulações que são derivadas aqui no refinete são as flexíveis, tá? Então, sempre cuidar e entender esse sistema aí e fazer do melhor modo possível, e realmente só lendo ali no projeto para saber as bitolas e como se faz cada infraestrutura, tá bom? E o conduíte, né? Procurar fazer ele o menor possível para não ficar muito longa a fiação, para você passar essa fiação aí na infraestrutura. Então manter esse conduíte o mais próximo da infraestrutura para a gente identificar que realmente aquele conduíte é do ar-condicionado, né? Não esquecer que tem que pontear, não esquecer que tem a alimentação e não esquecer que às vezes o cliente pede a automação desse sistema. No caso da Daikin, muitos equipamentos a gente já entrega com a automação pronta. Então tem que lembrar que a gente tem que passar um outro conduíte para automação também,
tá? Para instalação, pessoal, cabo shieldado, não utilizar qualquer cabo, tem que ser o cabo shieldado para a instalação desse equipamento, né? A alimentação aí, a fiação de alimentação, existe um padrão para condensadora. Para evaporadora não, geralmente vai depender muito da distância, tá? Mas pode ser até fiação 1,5 para a alimentação da evaporadora, porque ela puxa muita pouca corrente mesmo ali, na média de 0,6 ampere de cada evaporadora, tá? Então é muito baixa corrente mesmo, qualquer fiação aí 1,5 suporta tranquilamente a carga desse equipamento, tá bom? Pessoal, o tempo para a gente fazer uma infraestrutura dessa é diferente do tempo de fazer uma infraestrutura dessa ou dessa, tá? Essa aqui geralmente a gente monta na loja e só vai lá e passa na parede lá. Geralmente a gente já pede até para o pedreiro deixar tudo cortado, deixar o caminho pronto, porque a gente já fez uma pré-visita. No caso do VRV e VRF, a gente tem que estar executando essa infraestrutura totalmente no local, tá? Por causa dos pontos de brasagem, por causa das curvas, às vezes a gente tem uma viga, vai alterar a passagem na viga. Então, essa infraestrutura é feita totalmente no local e, lógico, isso leva muito mais tempo, tá? Leva bem mais tempo para se fazer uma infraestrutura dessa aqui. Então, fica ciente aí que realmente faz parte do trabalho e ela demora um pouco mais mesmo, tá? Pessoal, um outro ponto importante, a gente sabe que todo esse trabalho, né, é feito fotos até da pré-instalação, tanto quanto a instalação, é feito fotos anexadas em uma pasta e enviado para a empresa que te forneceu o equipamento para gerar a garantia, né, e para eles verem se realmente foi feito do modo como tem que ser, o modo correto. Existem pessoas, tá, que fazem isso aqui, pessoal. Existem pessoas que produzem esse refinete aqui, tá? De modo muito errado. Pegam um cano aí de 3/4, né, que eu vou fazer para vocês olharem aqui. Pegam um cano de 3/4, mais grosso, né? E metem 2 canos dentro e amassam, tá? Como se fosse isso aqui, ó, pessoal. Você pega esse cano mais grosso, que é a caneta, bota esses 2 canos dentro aqui, né? Bota esses 2 canos dentro meio viradinho aqui, ó, e fazem a abrasagem aqui, tá? E não pode, tá? Isso tá errado, isso não se faz. Se a empresa pegar esse procedimento aí, você, além de não ter a garantia do equipamento, se você for uma empresa autorizada, você vai ser descredenciado, tá? E vai ser bem provável que você não consiga mais o credenciamento dessa empresa para trabalhar com ar-condicionado. E isso não gera nenhuma boa reputação aí pra gente, né? Com certeza não vai trazer nada de bom lá pra frente. Então, pessoal, não procure fazer gambiarras no trabalho, tá? Existe essa peça para se comprar e para se utilizar, e ela é feita daquele modo por algum motivo, né? Não é você que vai pegar um cano, vai apertar e soldar e vai ser a mesma coisa que aquela peça que foi projetada e desenvolvida ali para o fluxo ficar com o menor arrasto possível, né? Então, não tente fazer gambiarras para economizar, sendo que você vai gerar um grande problema lá na frente, tanto para o funcionamento do equipamento, quanto para a imagem da sua empresa, ou para a imagem sua aí que ainda não tem empresa e trabalha aí terceirizado ou só presta serviço de mão de obra para outra empresa, né? Então, pessoal, não façam esse tipo de serviço. Existe aqui na minha região, tá? Já peguei, já fiz instalações aí que estavam com esse modo que eu tô falando para vocês, e a gente teve que cortar, né? Tira essa peça gambiarra fora e entra com o refinete original aí de cada fabricante, tá bom?
Então é muito importante você utilizar realmente o que tem que ser o ideal para a infraestrutura, tá? Pessoal, o que eu tenho passado para vocês de infraestrutura é isso. Espero que ajude vocês de algum modo. Com certeza, quando vocês começarem a implementar isso aqui, vai gerar mais lucro para sua empresa, porque isso aqui é um checklist importantíssimo, pessoal. É sério, se você quiser ir anotar no papel, anota na agenda, mantenha isso à sua vista ali durante uns 6 meses aí, que eu tenho certeza que você decorando isso aí, você bater o olho no orçamento que você vai fazer aí, tanto em casa, ou apartamento, ou loja, você vai lembrar desses 6 passos e você não vai errar no teu orçamento, não vai ter problemas lá na frente em ter que cobrar do cliente coisas que você não botou no papel, tá? E isso gera um incômodo, né? A gente, quem não sabe, né? Por isso que existe isso aqui, e eu também já passei por esse problema de não fazer esse levantamento completo e chegar lá no final do cliente e dizer assim, olha, cara, isso aqui eu não consegui, eu não vi na hora e não tinha te cobrado e estou querendo te cobrar agora. E também já aconteceu de clientes falar, não, beleza, eu vou te pagar, e clientes, não, cara, simplesmente eu te pedi um orçamento e você está querendo fazer um aditivo e isso não existe, eu não vou te pagar e não tem o que fazer, né, pessoal? Você já está ali com o equipamento pronto, montado, instalado, e se ele não quiser te pagar porque você errou, realmente não é problema do cliente. Se você errou, você tem que arcar com o seu prejuízo, tá bom? Então, fica aí a dica e a infraestrutura como é, os modos que são, e até mais, até a próxima. Deixa um comentário aí no vídeo se foi bom para você e valeu!